Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui mais um fechamento para a gente entender aqui como que foi o nosso dia, quais as oportunidades e como a gente poderia reagir. Bora lá? Primeira coisa, eu vou começar aqui com vocês observando o gráfico do Ibov, tá? Então a gente tem aqui o gráfico do Ibov de 60 minutos, beleza? Trocar o layout aqui para sobrar mais espaço. Como vocês podem ver, a gente está exatamente ainda dentro daquele contexto, né, de perca do nosso CTA da primária do Ibov aí, certo? Próximo contexto que a gente tinha, a retração de 61%, tá? Então, essa retração aqui de 61%, eu estou precificando essa última onda. Deixa eu marcar aqui para vocês, para ficar bem visual. Olha só, estou precificando essa onda aqui, ó. Então, a FIBO ela está dentro dessa onda, tá? Então, nós estamos exatamente aqui, ó, dentro da retração de 61 e entre as milhares, beleza? Entre a 128 e a 129. Vou colocar aqui no layout do Ibov agora para vocês poderem acompanhar as médias também, certo? Para quem acompanha o Ibov, pessoal, sempre fiquem atentos às médias dos 60 minutos e às médias do diário, tá bom? Porque lá no índice, elas exercem um peso bem legal em relação a suporte e a resistência. Então, ontem, né, no final do dia, vocês podem ver que o gráfico aqui ele terminou na casa dos 130 mil pontos, né, e junto com a média móvel aqui de 20 períodos dos 60 minutos, certo? Quando a gente joga aqui para o diário, a gente consegue ver uma basezinha de suporte aqui, ó, embaixo, próximo à região do 61%. Ó. Então, a gente já tem a média de 200 períodos com a região de 61%. O que eu acredito que o mercado venha testar ainda essa região aqui, beleza? Quem sabe até perder essa média aqui para poder acumular mais. Se a intenção dele for realmente acumular, pessoal, coloca uma coisa aí na cabeça. Ele tem que entrar em alguma região que entre pressão de venda, tá? Se o cara quer comprar, ele precisa entrar em uma área onde os vendedores possam exercer pressão, porque isso é a contraparte, esse é o combustível que ele precisa. Então, considerando que a gente já está por baixo de um CTA, se a intenção deles forem comprar, tá? Nessa região aqui eles já começam a acumular bastante, o que eu acredito que eles já estão acumulando desde lá de cima. Mas, enfim, essa análise aqui é justamente para vocês entenderem aonde a gente exerce suporte e resistência, olhando para as médias do Ibov, certo? Então, pelo tempo gráfico de um dia, a gente tem aqui, ó, suporte e resistência nas duas médias, beleza? E isso vai travar o preço lá no índice futuro. E pelos 60 minutos também, a gente tem suporte e resistência nessas duas médias. Vamos retornar aqui para o gráfico do índice para a gente entender o contexto, tá? Mudando o ativo, colocando o input e o nosso layout de contexto. Aqui a gente tem o dia anterior, vou colocar no 15 minutos, que é o tempo gráfico padrão, de a gente analisar. Então, o dia anterior, nós tínhamos a perspectiva desse CTA, ampliar aqui, para vocês verem direitinho aí o CTA aí dentro. Pronto, beleza. Nós tínhamos esse CTA, tá? E o preço ele estava trabalhando dentro de uma frequência, né? Ó, onda de impulsão, correção. Impulsão, corrigiu, ó, expandiu. Beleza? Aqui no meio a gente tem uma troca de polaridade, né? Importante, certo? Que foi aonde justamente o preço travou no final do dia de ontem, tá? Então, a nossa perspectiva era o quê? Que esse preço ele pudesse abrir, tá? E, de repente, se sustentar acima dessa região. Se ele viesse acima dessa região aqui, a gente começaria a buscar oportunidades de compra. Então, essa era a primeira visão. O preço ele não abriu aqui. Então, essa visão aqui ela foi descaracterizada. Até pelo nosso pré-market, a gente já sabia que esse preço ia abrir com esse gap de baixa, né? Então, a gente já sabia aqui ó, que essa probabilidade de gap aqui poderia acontecer.
Beleza? Vou colocar nos 5 minutos, só para a estrutura ficar mais clara para vocês, tá? Então, o primeiro cenário aqui, ó, que era esse aqui, ó, o preço abre, sobe para fazer pullback, ele não se formou. Então, a gente abriu, foi com gap aqui, ó, beleza? Nessa abertura de gap, qual que era o cenário que a gente tinha? A gente tinha a mínima do dia anterior com a máxima, tá? Então, a gente tinha a Fibonacci do intraday. Beleza? O que a gente estava querendo precificar aqui nesse movimento? Um retorno desse preço na região do 61 ou na região do 76. Eu vou apagar esse movimento de hoje para não enviesar a mente de vocês. Ó. Pronto, apaguei. Certo? Então, o que a gente estava buscando aqui? Ó? Que esse gráfico ele viesse na região do 61. Primeira região que ele poderia parar. Porque nós tínhamos aqui uma POC, certo? E o preço poderia exercer algum tipo de absorção aqui. A segunda parada nós tínhamos aqui embaixo, ó, o nível de 76%, mais o último ponto de liquidez do ativo, ou seja, o último pivôzinho antes do movimento de alta. Então, toda vez que eu tenho liquidez, tá? Muito próximo da renovação do fundo, em nível de 76%, geralmente ele vem capturar o último restinho de stop que tem para poder subir. Então, dentro dessa perspectiva, o que o gráfico ele teria que fazer? Ele teria que vir aqui, ó, na primeira região do 61 e da POC, e ele teria que deixar para a gente aqui, ó, uma forte barra de absorção positiva. Não deixou. Então, o cenário não se formou. Lá no nível de 76, o que ele teria que fazer? Uma grande absorção com barra positiva. Era isso que a gente estava aguardando. O que aconteceu? Uma barra muito forte de venda. Tá? Então, apesar do nosso contexto estar monitorado, dentro das duas situações não aconteceu o que a gente quer que aconteça. Beleza? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Tiago, eu poderia ter vendido, tá, no teste da POC? Olha, bora lá. Você estaria contra esse movimento aqui principal, certo? Então, ó, o movimento principal que a gente tem é o quê? É uma onda de impulsão sentido altista. Então, o que a gente projeta aqui, nesse primeiro momento, é que ele retorne à movimentação de alta. Tá bom? Então, para você vender no início do dia dentro de uma retração é perigoso, tá? Lembre-se que a gente está dentro de uma área de retração. Então, isso aqui naturalmente é uma área onde os preços travam, tá? Então, complicado, tá? E ainda mais com um fluxo tão forte desse jeito aqui. Seria uma venda de risco, às vezes se você for entrar com um lote muito pequeno, mas não é algo didático, não é algo que dá para falar assim, não, eu posso colocar esse movimento no meu plano de trade, não tem como, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. O preço ele desceu com muito fluxo, tá? E ele foi exatamente perder a milhar, tá? E ele chegou na milhar ali e ele começou a deixar ali um padrãozinho clássico que é o padrão de deriva, né? Colocar aqui do outro lado e colocar aqui no 1 minuto. Eu gosto muito de monitorar a deriva através do 1 minuto, tá? Ela foi uma deriva, mas não foi aquela deriva assim tão bonita, porque não deixou assim, ó, esse movimentozinho de estrutura afunilando, tá vendo? Mais clássico. Esse movimento aqui, ele meio que deixou um movimento abaulando. O que é um movimento abaulando? Deixa eu desenhar aqui para vocês. É esse tipo de movimento assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é um movimento que está abaulando. Então, ó. Aqui a gente tinha um movimento de deriva. E o padrão clássico que eu gosto de ver de uma deriva é o quê? Ó? É uma barra de força saindo e ganhando a minha média de 9 períodos. Esse é o padrãozinho que eu gosto de operar, tá? É o preço saindo de uma deriva com a barrinha de força, ganhando a média de 20, ou a média de 9. Não aconteceu isso, tá bom? Então, eu particularmente não consigo ver um cenário para você comprar aqui, tá?
Tanto porque se você comprasse próximo a essa região aqui, ó, se eu compro nessa região, eu estou aonde? Olha lá para o gráfico contextual, eu estou na cara de uma resistência, ou seja, na cara da milhar. Então, você não tinha payoff nenhum aqui, beleza? Então, o preço ele ultrapassa a VWAP, ultrapassa a região da milhar e ele volta para fazer pullback. Então, o que a gente imagina? Pô, o preço ele vai avançar, ele vai voltar, fazer o pullback para poder subir, certo? Considerando que esse movimento aqui, ó, se eu olhar aqui para trás, ele já rompeu a minha região da milhar. Então, eu tenho uma nova zona de suporte. Bora lá. E ele realmente rompeu e ele deixa um gatilho, tá? Agora aqui a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer um backtest ou analisar o dia, para a gente não criar viés e procurar o gatilho. Ah, só esse gatilho aqui, ó, esse gatilho que deu certo, e às vezes teve outro gatilho mais atrás que você poderia ter entrado e teria dado stop. Então, qual foi o primeiro gatilho que o índice deixou? Foi esse aqui, ó. Estão conseguindo ver a barrinha de força, saindo da região, saindo da VWAP, tudo bonitinho? Então, esse foi o primeiro padrãozinho que aconteceu, certo? Aqui, você poderia ter entrado, certo? O stop, bora ver o tamanho do stop, 250 pontos. Primeira parcial com 100 pontos. E aí? Valeria a pena? Se você tivesse entrado nesse movimento aqui, tá? Você teria estopado. Então, esse seria o primeiro stop do dia, mesmo formando a barra gatilho. Então, você teria entrado aqui, não teria soltado parcial e essa barra vermelha aqui teria te estopado. Então, até nos nossos estudos, a gente tem que ter essa percepção, porque a técnica ela não é 100%, existe a estatística negativa. Aí eu pergunto, na hora que você está analisando o seu dia, você observa esses cenários? Poxa, aqui deu o cenário, não chegou a dar parcial e eu fui estopado. Você consegue enxergar? Então, você tem que estudar desse jeito. Tá? Então, aqui ó, foi teu primeiro stop, beleza? Aí ele vem, absorve muito forte e ele te deixa outra intenção, que você poderia ter entrado no rompimento, ó, dessa barra de absorção aqui, ó. Então ele veio, te estopou, absorveu e te deixou um candle gatilho, de novo, certo? Então agora o candle gatilho foi esse vermelho aqui. Aonde que seria o meu stop? Quer dizer, a minha entrada seria no rompimento desse candle, na ativação, e stop atrás das regiões. Aqui ele já te entregou 127 pontos de risco para o teu stop ficar atrás. E ele entregou lá o rompimento do pivô, ó, 204 pontos. Então, isso aqui já seria um trade positivo, tá? Então, o primeiro gatilho teria te estopado, o segundo gatilho teria dado parcial. Mas o preço também ele não conduziu, tá? Ele não tracionou, beleza? Essa foi a característica do índice hoje. O preço retornou de novo e chegou a perder a milhar outra vez. Quando ele perde a milhar, ele chega a dar outra oportunidade, tá? Vou mostrar aqui para vocês qual foi a oportunidade. Deixa eu ajeitar aqui para ficar na mesma linha de visão de vocês. Olha só, vou marcar em amarelo aqui exatamente a região da milhar. Aqui no meu gráfico operacional. É esse aí, ó, região da milhar. Então, a segunda oportunidade foi esse movimento aqui, ó. E, ó. Tá vendo que tem um gatilhozinho, ó, de força, tá? Nesse momento aqui, ó, quando ele perde a milhar. Então, pelo 2 minutos, ele te entregou um gatilho, tá? Vamos precificar esse gatilho, ou seja, o preço perdeu a região e tá ali fazendo um pullback, tá? Então, da tua entrada, do rompimento desse gatilho até atrás, 250 pontos. Probabilidade até o rompimento do pivô da mínima anterior, 96 pontos. Então, isso aqui foi o teu risco. Um stop de 250, tá? Para uma parcial aqui, ó, em relação a esse fundo que ele iria romper, de 92.
Então, foi o outro gatilho. Aí a pergunta que fica, vale a pena entrar? Ele deslocou mais, tá? Porém, tá? Ele deslocou, mas, olha só, aqui é uma mínima, certo? Ele poderia ter vindo aqui, feito a falha de rompimento, a trap e subido, né? Capturado a liquidez. Ele andou um pouquinho. Então, se você entrou nesse gatilho, apesar do risco retorno ser desfavorável, né? Você conseguiu pegar um movimento legal aí, tá? De 320 pontos. Bom? Nem 320 pontos não, 180 pontos, tá? A gente não pode roubar a favor da gente não, tem que roubar é contra. Por quê? Nesse movimento que ele voltou na média aqui, com certeza você já teria saído, ó, porque ele veio muito próximo da barra, beleza? Se segurou, conseguiu tirar aí um pouco mais de resultado. Mas fora isso aqui, pessoal, ó, se a gente for analisar o restante do dia, o dia está travado, ó, está andando de lado. Então ele ganha a região da milhar, não entrega nenhuma característica de fluxo, perde também, não entrega. Você começa a ver a dinâmica das médias. Olha só, a dinâmica das médias, as médias estão retas. Quando as médias estiverem nessa característica, pessoal, é mercado sem direcional, tá? Melhor coisa que tem é a gente proteger patrimônio, beleza? Se a gente vê que o dia está difícil, não fica forçando a barra não, tá? E pelo gráfico contextual ali, a gente consegue ver que a região aqui daquele médio, né, institucional lá, ó, aqui na linhazinha vermelha, que é o nosso Midas, ele está exercendo uma pressão aqui de resistência também legal, beleza? Então, os únicos dois padrões visíveis, né, os três padrões, né? Foi o primeiro que teria dado stop, tá? O segundo teria dado um gain pequenininho e o terceiro também um leve gain. Mas assim, dia extremamente complexo, tá? Complexo. Não teve oportunidades didáticas claras, tá? O mercado um pouco aí errático e sem direção. Beleza? Agora ele está por cima da VWAP aqui, mas também você consegue ver que ele não consegue ter pressão de subida. Quando você olha para os indicadores lá embaixo, ó, tá vendo? Eu estou riscando de amarelo aqui, você não consegue ver uma dinâmica, tá? Então, até outra dica para vocês, ó, cuidado para isso aqui, ó, não gerar viés negativo. Tá vendo o tamanho desse volume Wave? Isso aqui ele não traz representatividade, tá? Porque ele foi criado no tempo, ou seja, ó, ele demorou das 3h20 da tarde e ele foi finalizar às 4h16, 1 hora, tá? Então, vocês vão procurar sempre o Wave que ele se forma no... Bem, deixa eu só mudar aqui a... Ó, vocês sempre vão procurar o Wave, pessoal, que se forma com velocidade, tá? Ou seja, o Wave é assim, ó, que forma, ó, uma inclinação e dentro de um pouco período de tempo. Esse tipo de Wave aqui, ó, que ele forma no tempo, ou seja, ele demora para formar, e quando você olha aqui para cima, você vê que não teve deslocamento. Esse Wave aqui, ó, ele é frágil, tá? Vamos procurar aqui um Wave legal para vocês entenderem. Ó, esse aqui é legal, ó. O primeiro do dia. Olha aqui, ó. Tá vendo que esse Wave aqui, ó, ele tem altura, ó, ele tem altura e ele tem inclinação e ele foi formado num período curto de tempo. É esse cara aqui que a gente procura. Olha esse outro aqui, ó, eu tenho inclinação, tá? Eu tenho altura e eu fui formado em um período pouco de tempo, ou seja, ó, eu tenho um deslocamento com essa característica, eu tenho um deslocamento com essa característica. Beleza? Agora nota o seguinte, imagina que esse trecho aqui tivesse formado um Wave verde, grandão aqui embaixo, ó. Esse Wave não serviria de nada para vocês. Então isso é um filtro legal, não são todos os Waves que vocês vão colocar como relevante, tá? Então o legal é que ele tenha inclinação e não seja formado pelo tempo.
tá? Bora lá. Deixa eu dar um exemplo aqui, outro exemplo para vocês. Qual dos dois Wave é mais importante? Ó? Esse ou esse? Olha só, tá vendo que os dois aqui eles estão praticamente na mesma altura? Só que esse ele ganhou a mesma altura em um tempo menor do que o verde. Tá vendo? Então esse aqui ele pode ser até grandão, mas ele foi formado no tempo. Esse aqui ele é muito mais importante, o vermelho ele é muito mais importante do que o verde, porque ele ganhou uma altura, uma amplitude ou com aceleração muito maior em um tempo menor do que esse aqui, ó. Entendeu? Então, às vezes isso aqui pode enganar o olho de vocês. Então, esse cara aqui, ele é mais importante que esse cara aqui. Beleza? Aí lá na frente, ó, a gente foi entrando demanda, mas você vê que sempre esses waves aqui, ele foi formado no tempo, ou seja, esse último ele demorou de 3h19 até 5 horas da tarde, na mesma onda, certo? Então, um detalhezinho para vocês observarem aí em relação ao wave, tá? Todo fechamentozinho de mercado, a gente tenta trazer alguma coisinha relevante para vocês ir associando, beleza? Então, foi um dia, resumindo, foi um dia de poucas oportunidades, complexo para se operar. Se você terminou no 0 a 0 ou não fez a operação, parabéns, tá bom? Hoje no índice eu não abri risco e eu terminei em Nasdaq em menos $279. Hoje foi stop lá também, beleza? Então, proteja capital, Didi Lois faz parte. O stop é proteção, tá? Então não olhe o stop como bicho-papão, ele é para proteger o seu capital, para você não quebrar e para no outro dia você voltar e ter a oportunidade de continuar a sua curva de performance. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Valeu!